Alô, alô, pessoal. Sábado, 27 de junho, 16 horas. Sábado é dia de bater ponto no Papo em Casa, né? Esse fórum itinerante que a gente conseguiu fazer de maneira online, né? Começamos aqui com a tentativa de discutir a pandemia, as questões jurídicas, as questões políticas que envolvem esse momento que a gente está vivendo, isso ainda lá em abril, né? E deu tanto certo, deu tão certo que a gente chegou aqui discutindo os mais diversos ramos do direito, né? A gente discutiu aqui direito bancário, discutimos direito civil, consumidor, direito do trabalho, direitos fundamentais com o nosso amigo Caio, que acabou de chegar aí, está aqui junto conosco, né? E aí acabou que a gente não quis esgotar apenas em temas jurídicos. Ampliamos para a cidadania, para temas relacionados à política, né? Tratamos aqui de cultura, tratamos aqui de juventude, a participação da juventude na política. Nós tratamos aqui também de saúde e continuamos tratando. A gente trouxe um painel de saúde a nível nacional com a senadora Heloísa Helena, né? E depois a realidade da linha de frente da saúde em Pernambuco com o doutor Humberto Caldas, né? Que foi na última terça-feira. Então, pessoal, nós criamos um verdadeiro fórum de discussões e hoje temos um tema importantíssimo para tratar com um convidado de honra nosso aqui, o senador Cristóvão, que acaba de chegar, né? Estou aqui chamando para a gente começar a dividir a câmera aqui. Vamos ver. Senador, boa tarde. Boa tarde. Como é que vai a força? Tudo certo? Tudo bem. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo bem. E você? Ótimo, excelente, senador. Eu queria registrar. Oi? Tá me, Tá tá me vendo bem? ouvindo? Eu tô lhe vendo e tô lhe ouvindo bem. Tá bom, tá legal. Então vamos lá. Estou pronto. Vamos lá? Ótimo. Senador, queria registrar primeiramente a honra, o prazer de estar aqui com você. Eu, desde que passei a gostar de política, e aí vem da questão familiar, desde adolescente eu acompanho você, acompanho suas ideias, me identifico, né? Em vários momentos já tivemos juntos, tanto aqui em Pernambuco como aí em Brasília, em algumas oportunidades, né? E é uma honra, um verdadeiro privilégio ter você aqui hoje para debater com os nossos alunos, com os integrantes aí do Instituto Egídio Ferreira Lima, que estão aqui dividindo com a gente a live, né? E temos um mundo de situações aí para tratar, que eu sei que uma hora é pouco para a gente, mas que vai ser muito produtivo e um privilégio, como eu falei, tratar aqui com você e dividir essa live. Boa tarde. Boa tarde. Estou pronto para a gente conversar com todos esses alunos, com todo esse pessoal. E, sinceramente, mais de uma hora eu acho que eles cansam. É verdade, é verdade. O Instagram fez muito bem em limitar em uma hora para que a gente tenha aí um aproveitamento bom também da atenção do internauta. Mas, senador, a sua obra, eu queria começar por ela, porque o Porquê Falhamos, ele trata de um caso aqui de Toritama. E, na verdade, o livro ele começa falando desse caso. De 2005, uma visita, né, do ex-presidente Lula, que teve aqui na época, se eu não me recordo, você era o ministro da Educação, ainda não, né? Já não mais, né? Exato. E ali ele tirou uma foto naquela visita junto com algumas crianças que ali estavam na cidade. Então, inclusive, tem alguns alunos aqui de Toritama que estão acompanhando. E depois de 10 anos, o senhor voltou lá para saber da realidade daquelas crianças que ali estavam na foto e descobrir se, de fato, a política implementada nesse período de 10 anos na educação deu certo e teve revertimento social para aquelas crianças que ali estão. E qual foi o resultado? Eu queria que você começasse já tratando aí desse caso peculiar que o Porquê Falhamos traz para a gente.
Primeiro, um prazer estar aqui com você, sobretudo lembrando que eu tenho do Egídio, que foi uma das figuras que influenciou bastante a minha cabeça política lá atrás, ainda nos anos 70, em Recife. Segundo a história dessa Tá cortando um pouquinho o seu som, cortando um pouquinho. está cortando, por que será isso? O que é que eu faço para Agora que... melhorou. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou, melhorou. Certo. Melhorou muito? Melhorou, melhorou. Se eu fizer assim, melhora ou não? Não. Agora tá bem melhor. Bem Agora melhor. está melhor? Bem melhor. Então vamos lá. Olha, primeiro, qual é a história exata daquilo? Um dia eu vejo uma foto no jornal A Folha de São Paulo do Lula agachado na frente de crianças, muito pobres. Eu vi aquela foto, primeira coisa, saber o que era, explicar. Foi uma generosidade do Lula. Ele desceu no helicóptero em um campo de futebol, que tinha uma cerca de arame farpado, há muito tempo, nada a ver com ele. E ele, em vez de entrar no carro e ir embora, como em geral fazem os políticos, ele caminhou até as crianças, se agachou e conversou com as crianças. Então, foi um gesto positivo dele. Mas quando eu vi aquela foto, aquelas crianças pobres, algumas sem camisa, uma menina, eu disse, eu vou lá ver quem são essas crianças. E aí, um mês ou dois depois, e aí já era maio de 2005, eu fui lá, a Toritama. E visitei as casas, conversei com as pessoas, com as mães, estive na escola, e escrevi uma carta ao Lula, mostrando quem eram aquelas crianças. O título da carta, a carta eu imprimi, tem um título. Presidente, essas crianças têm nomes. E eu dizia o nome de cada uma, a idade, como vivia. E no meio da carta eu dizia, presidente, o senhor não tem culpa nenhuma dessa situação, mas daqui a 10 anos a culpa será sua. E disse a ele na carta o que é que eu achava que devia ser feito, que era um plano de 10 pontos que eu tinha para revolucionar a educação no Brasil, que eu continuo defendendo os mesmos pontos. E mandei para ele. E não recebi nenhuma resposta. Deixei passar 10 anos e fui lá, outra vez. Visitei outra vez as mesmas crianças, agora adolescentes. Estive na casa de uma delas. Voltei à escola e percebi que nada tinha mudado como deveria. Por exemplo, nenhuma daquelas crianças, são 6 eu creio, terminou a 5ª série primária. Nenhuma aprendeu a ler de verdade, sabe, o beabá. Mas nenhuma aprendeu a ler, nenhuma. Nenhuma tinha um emprego. A menina, que tinha 6 anos, agora com 16, já tinha um filho com 1 ano. Um dos meninos já tinha sido preso. Aliás, estava preso. Todos desempregados do ponto de vista de uma função permanente. Alguns trabalhando naquele serviço das fábricas de calças e camisas de Toritama. Sim, Aí eu fiz a confecção. as confecções. Tudo de uma maneira muito improvisada e precária. É verdade, é verdade. Aí eu fiz outra carta, agora para todos os parlamentares, dizendo: nós somos culpados, todos nós. E eu decidi iniciar o livro Onde Nós Erramos, cujo título, na verdade, ficou... Porque falhamos. Mas, na verdade, é Onde Erramos. Uhum. Eu decidi começar por esse fato, porque eu acho que é um caso concreto de que nós falhamos. O livro, primeiro, começa dizendo quem somos nós. Muita gente não gosta do nós. Tem gente que diz que o erro foi do PT, tem gente que diz que o erro foi do PSDB, tem gente que diz que o erro foi o impeachment da Dilma. Uhum. Eu acho que não. O erro foi nosso. E, aliás, o livro tem uma história também. É que no final de 2019, depois da eleição do Bolsonaro, a Universidade de Oxford me chamou para fazer uma palestra explicando por que Bolsonaro tinha ganho. E eu disse que não iria, mas aceitaria contente em ir dizer por que nós perdemos. Eles Exato. aceitaram.
Eu fui, fiz a palestra, e agora, esse ano, um ano depois, já fui lá lançar a versão em inglês. O título em inglês desse livro é até mais enfático. É Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Esse é o título em inglês. How the Left Elected the Right in Brazil. Porque Então, eu começo... Diga. na verdade, você traz o problema para um contexto amplo, Cristóvão, porque você reconhece o que a esquerda, talvez a esquerda da geração de 88, se assim a gente pode dizer, da Constituinte de 88, que se dividiu, que passou um tempo execrando a direita, sem reconhecer a direita, talvez quem era de direita querendo se passar por esquerda, né, sem uma sincronização de projetos e de ações políticas, né? E você traz essa discussão muito mais para o sentido amplo, para o grupo todo, para a centro-esquerda, vamos dizer assim. Não é isso? Eu chamo os democratas progressistas. Progressistas. Ou seja, além de democratas, são progressistas. O que identifica ser progressista ou não para mim, primeiro, é se durante o regime militar esteve do lado da luta pela democracia. Por isso que eu não coloco o tempo de Collor, Sarney, porque eles, eu acho que foram democratas ao escolher votar por Tancredo, mas não eram progressistas. Eles não eram progressistas. Mas os outros, Itamar Temer, o som está chegando bem ainda? Tá bem, tá bem, tá bem. De Itamar Temer, eu acho que eram progressistas. Todos eles lutaram contra a ditadura. Itamar, Temer foram, batalharam. Todos eles têm valores progressistas nos costumes, eu diria na economia. Então eu chamei esse bloco de nós. Acertado. Que o povo elegeu Bolsonaro. Bolsonaro não chegou por um golpe. Bolsonaro chegou por uma eleição. Nós oferecemos tantos candidatos. Tinha Marina, tinha Boulos, tinha Haddad, tinha Alckmin. Alckmin, tinha Álvaro Dias. Álvaro Dias, o próprio Amoedo, Henrique Meirelles, né? Henrique Meirelles. Por que o eleitor preferiu Bolsonaro? Eu acho que é um erro as pessoas estarem recusando a ideia de discussão de armas. O livro é recusado. Muita gente não quer saber disso. Eu tive um debate em Recife em que o próprio Sérgio, meu irmão, veio dizer que ele não tem nada a dizer. Aí eu até brinquei. Quando o esporte perde, quando é que nós erramos? Você não estava dentro do campo, mas você se sente metido no erro. E como é que o Brasil elege um Bolsonaro e a gente não se sente responsável? Eu não digo culpado, mas responsável. E eu fui listando e no fim cheguei a 24 erros que nós cometemos. Me ajudou também a desenvolver essa ideia a minha campanha para senador que eu perdi. Durante a campanha eu estava no corpo a corpo e um homem dos 40 e poucos anos, chegando a 50, viu, olhou, eu fui lá, apertei a mão dele e ele começou olhando e disse: você sabe que é o melhor candidato. Eu aí fiquei todo feliz da vida, gostei de mim. E disse: então me ajude, porque a eleição, eu estou bem na frente das pesquisas, mas não está fácil. Ele falou: não disse que vou votar em você. Eu não vou votar em você. E você disse que eu sou o melhor? Eu cansei de melhor, eu quero outro. Não me importa se o outro é pior. Eu cansei de tentar. É como se fosse um voto contra o sistema, né? O sistema é nós, né? Quem o sistema não ia nem votar. Chutava o pau da barraca, como você diz. Então eu percebi que nós, esses democratas que ficamos 26 anos no poder, nós não ficamos pouco tempo. Diga-se de passagem, verdade. 5% da história da República. É o grupo que ficou mais tempo no governo. Não sei se sabe disso. Nós ficamos mais que o Getúlio. Nós ficamos mais do que os militares. Nenhum bloco ficou tanto tempo. E se contarmos Mascola e Sarney, com 35 anos. Pois é. E como é que nós deixamos o povo querendo o outrismo?
em vez de querer algum de nós. O que é que explica, né, esse sentimento? Eu coloquei esses 24 erros. Por exemplo, o primeiro erro para mim foi a divisão de PSDB e PT. Eu creio que o PT e o PSDB, por serem de São Paulo, eles colocaram a eleição dos prefeitos de São Paulo na frente dos interesses do Brasil. Deixaram de apoiar um ao outro porque queriam ganhar a eleição. Canalizaram em São Paulo, né? Eu acho que não era nem o Estado, era a Prefeitura. A Prefeitura. É uma obsessão do PT e do PSDB e a Prefeitura de São Paulo. E não se uniram. Dava para se unir. Por que o Lula ficou contra a Bolsa Escola? Que depois pegou e transformou na Bolsa Família. Bolsa Família. Um pouquinho piorado, embora com um número maior. Por que não apoiou na época o Fernando Henrique? Porque achava que o Fernando Henrique ia ganhar voto e podia eleger o prefeito de São Paulo. Esse foi o primeiro erro. Não colocar o Brasil na frente dos interesses eleitorais. O segundo erro foi ter confundido Estado com público. Esse é um erro das esquerdas. Nós, veja que eu me ponho nesse grupo, embora não compartilhe com a ideia, mas faço parte desse grupo. Nós costumamos priorizar o Estado e não o público. Se você olhar bem, as esquerdas preferem defender o funcionário do Estado, o funcionário de um hospital do Estado, do que o povo doente na calçada. Pode olhar aqui. Verdade. Quem quiser aprovar, reduzir a jornada de trabalho de um trabalhador de um hospital estatal, a esquerda apoia. Mesmo que o doente... Essa semana aprovamos no Brasil um novo marco para o saneamento. Do saneamento. Sim. A esquerda votou contra, porque a esquerda está ao lado dos funcionários das estatais do saneamento. Não ficou ao lado do povo. Se ficasse, teria lembrado que nós, esse é o erro, nós deixamos 100 milhões de pessoas sem esgoto. Nós, depois de 26 anos no poder, 14 dos quais o PT, esquerda, não é nem porque nós temos os democratas, que vêm desde escola, nós temos os democratas progressistas, que vêm desde Itamar. Né? Nós temos os sociais-democratas, que vêm desde Fernando Henrique até Lula, e nós temos 12 anos de esquerda, que é o PT. 14! É quase o mesmo que Getúlio. É muito tempo. Como é que deixou 12 milhões de analfabetos? 100 milhões sem esgoto. 35 milhões sem água. Pois é. Milhões de desempregados. Nós erramos. O povo não perdoa. Esse é o erro. Você traz no livro, Cristóvão, essa questão como se fosse uma rejeição que a esquerda tivesse às reformas, né? A implementação de reformas, não é isso? Aí é um outro erro. Nós não entendemos que o mundo mudou desde os teóricos do marxismo. Eu continuo marxista para o século XIX. Mas é outra coisa para o século XXI. Marx foi perfeito no que ele escreveu, no tempo dele. Mas a curva da história mudou. E nós não percebemos essa curva da história. Globalização, a inteligência artificial, os limites ao crescimento. Não entendemos que antes povo e trabalhador era a mesma coisa. Hoje, trabalhador já é um status superior ao povo. Sim. Entendeu? Povão, se quiser chamar. Nós não entendemos que hoje o sistema brasileiro é de apartheid. Eu chamo de apartação. Não é só desigualdade. Nós temos uma desigualdade grande, nós temos uma apartação, que é a exclusão. Exclusão. Social. Trabalhadores, eu sou um assalariado, sempre fui. Não tem R$1 que não seja de salário, agora aposentado, de professor. Mas nós estamos num estado muito diferente. Então, a esquerda não entendeu. E não entendeu o fundamental. Não entendeu que era preciso ter alguma mensagem que topica. Tanto não tivemos, e hoje, qual é a nossa bandeira?
além de derrubar Bolsonaro? Qual é? Pois é, não existe. O que propõe, além de derrubar Bolsonaro? Sinceramente. E além de recuperar os direitos civis. Né? Defender mulheres, defender os gays, defender As minorias. a verdade, hein? Acabar com o racismo. Tirando isso, qual é a nossa utopia? Antigamente era o desenvolvimento, ou o socialismo, Uhum. verdade. Não é hoje, além da democracia, inclusive continua funcionando. Esse Bolsonaro ameaça a democracia, mas ainda não acabou. Ela continua. E eu defendo que a utopia possível não era mais o socialismo nesse momento, pode ser que volte. Não é mesmo o desenvolvimentismo, porque nós fizemos, e não resolveu os problemas fundamentais. Eu defendo que a utopia era o Brasil ser campeão mundial de educação e o filho do pobre estudar na mesma escola que o filho do rico. Do filho. E aí você traz, nesse seu ideal, a questão da federalização da educação. Você defende que, nacionalmente, existe uma política federalizada que consiga trazer, alinhar a educação a nível nacional, não é isso? Eu defendo que é federalização, mas pode ser que tenha outro caminho. Eu até vi agora que o Ciro está defendendo isso. Até gostei. Finalmente, um candidato defende isso. Eu defendi em 2006, a minha candidatura a presidente. Eu defendo... Nossa utopia era uma criança que nascer no Brasil, ela será primeiro criança, depois pernambucana. Ela não vai ser tratada diferente porque nasceu em Pernambuco, ou porque nasceu em São Paulo. A escola vai ser a mesma. Agora, com seriedade. Tem que dizer que isso é uma utopia que leva 20, 30 anos. Exato. E eu tenho como fazer para que a gente veja de imediato. É fazer por cidade. Começar em cidades. Escolhe cidades e o governo federal adota o sistema de educação da cidade. Em 2 anos a gente faz isso. 2 anos. Não precisa mais que 2 anos. Seria uma implementação gradativa por cidade, né? Tudo tem que ser gradativo. Como eu gosto de dizer, o primeiro aeroporto foi feito num só lugar, para brincar de avião. Quando virou transporte, foi em 2 lugares. Não tinha milhares de aeroportos. Tudo começou. Primeiro, hidrelétrica foi num lugar. Não se fez hidrelétrica em muitos lugares. Nada. A industrialização foi grande em São Paulo. Então, tudo tem que ter um ritmo. E quando a gente olha, Coreia do Sul, 40 anos para fazer seu sistema. A França tem mais de 100 anos tentando montar um sistema em que a educação seja igual para todos, e é quase igual, ainda não é. Essa era a utopia que a gente podia ter feito. E isso está na minha carta depois de Toritama. Lá do caso Toritama. Lá eu propus a federalização. Quando a Dilma ganhou, eu fiz outra carta para ela. Aí já não era mais em cima de Toritama. Aí era um projeto. Porque um dia ela me disse, um grupo de senadores, eu ouvi ela dizendo que estava impressionada com as escolas militares. Eu disse, presidente, é porque são federais. Por que não faz isso em todo o Brasil? Pois é. Aí, cada um mudou de assunto, eu fui para o meu gabinete e escrevi um documento para ela. São umas 8, 10 páginas que eu fiz sob a forma de carta. Eu até botei o nome, os CIEPs da Dilma. O CIEP do Brizola teve um erro. Foi fazer por unidade escolar, em vez de ser em vez de ter feito, acho que 150 CIEPs espalhados pelo Estado, ele tivesse concentrado em 20 cidades e todas as escolas daquelas cidades fossem CIEPs. Ninguém parava. Ninguém parava. Olha, tem muita gente aqui, Cristóvão, perguntando sobre seu livro, como conseguir, como acessá-lo. Eu considero, porque falamos, um livro que complementa a nossa visão sobre a política do Brasil hoje. Ela nos explica bem os malefícios, talvez, dessa polarização, o porquê essa polarização aí existe. Então é um livro que, ao lado de Como Morrem as Democracias, Ruptura, do Miguel Castells, que faz uma visão geral
da política mundial e dessa onda de conservadorismo. É um livro que nos explica especificamente o caso brasileiro. Por que chegamos nessa situação? Então, é uma leitura recomendada aí para o pessoal. Ele só tem versão online, é isso, senador? Não, tem uma Não versão, tem. mas tem uma versão impressa. O problema é que quando a versão impressa ficou pronta, primeiro lançamento veio a epidemia. Sim, sim. E aí já tinha lançamento em Recife, aliás, junto com um livro do Na Maurício Livraria Randes, Cultura, eu estive lá. junto com o Maurício Randes, não ia ser na cultura, não. Ia ser, eu acho, numa academia. Uhum. Porque eu lancei esse livro em inglês junto com o do Maurício Randes, em Oxford. Sim, Então, aí sim. estava tudo pronto. Aí veio, mas a gente até está começando agora, outra vez, a receber pedidos de livrarias. Está começando a voltar. Já tinha muitos Porque está pedidos. começando. Tinha saído muitos comentários em jornais, no Rio, muito favorável, em São Paulo, não. Porque São Paulo é outra coisa. É outra realidade, né? Ele não pode aceitar que você critique ao mesmo tempo o PT e o PSD. E o PSDB. Aí você fica também noutra polarização a nível estadual, poderia assim dizer. Porque é impossível. Como é que um cara de fora de São Paulo se atreve a criticar PT e PSDB? Então, crítica negativa, mas houve. Isso é bom. Então, quem tiver interessado, é só ligar para uma livraria e dizer que quer esse livro, que eles descobrem como pedir. Não sei se a editora, uma editora de Brasília, vai conseguir mandar. Não. Eu até estou tentando fazer uma live como sobre o livro, que eu nunca fiz. Na hora de fazer, você me deu a ideia. É importante fazer. Ó. O pessoal aqui está interessado. Eu queria listar alguns erros, outros, para provocar. Um outro erro que eu acho grave foi ter criado narrativas falsas e acreditado nelas. Quando o Lula disse que tirou 35 milhões da pobreza e colocou na classe média, claro que isso foi falso. E classe média sem esgoto, sem água, Pois é. sem escola? Falso, mas eles acreditaram. Quando disseram que o programa Mais Médico, não, Mais Médico é verdade, Mais Médico teve um impacto muito grande. Mas quando disse que o programa de Ciências Sem Fronteiras levou ao desenvolvimento científico do Brasil, é falso. Não levou e gastou-se muito dinheiro com aquilo. Foi muito bom para as pessoas todas, mas para o país como um todo não houve retorno. Então, essas narrativas falsas atrapalham. Porque o PT continua acreditando que fez a revolução e que o Bolsonaro está acabando. Não. O Bolsonaro está acabando em costumes, está acabando na política externa, mas na educação, o pior que fosse esse ministro que saiu, a educação já estava ruim antes dele. Já estava sucateada. Já estava. A gente tem que reconhecer. Ele não conseguiu aumentar o número de analfabetos, era 12 milhões. Fomos nós que deixamos 12 milhões. Agora, um erro que roda muito, meus amigos de universidade, é porque eu digo que foi um erro a universidade ter sido cooptada pelos governos. Sim, esse é um debate que até o próprio governo está trazendo aí, né? Perderam o espírito crítico. Um erro. Quer ver um exemplo? Pegue um homem como Celso Furtado. Celso Furtado foi ministro de Jânio, mas ele tinha a sua elocubração crítica. No mundo intelectual, a não ser a direita. Mas aí é uma crítica que eu não respeito, porque é crítica com uma proposta negativa. Mas dentro de nós, quais foram os intelectuais que foram críticos? Não teve. Nem o Fernando Henrique também. As universidades foram cotadas, até porque receberam muito dinheiro. E o grande erro foi o governo ter escolhido gastar dinheiro só em universidade e não na educação. Mas diante desse quadro que está aí, tendo esse passado como vizinho que você acabou de falar, que perspectiva você vê? Nós temos aí um novo ministro da Educação que já entrou com o currículo
falso, talvez, né? Uma informação do currículo que ontem estava aí na imprensa falsa, né? E parece que ele também não era tão conhecido. Você já o conhecia? Que perspectiva, Cristóvão, você vê diante dessa nova diretriz aí do governo? Eu não o conhecia, nunca tinha escutado falar o nome dele. Mas isso não é grave, isso pode ser até bom, Sim, sim. até que não é ruim. Só que eu não consigo acreditar que pode ter um bom ministério no governo de Bolsonaro. Não consigo. Na educação. Na economia até poderia ter tido. De repente o Guedes se perdeu. Eu não vejo como vai ser um bom ministro. Além de que, nesse momento, o ministro precisa ter três grandes preocupações de si. Uma, a retomada depois da pandemia. Isso vai exigir um esforço muito grande. As crianças voltam traumatizadas e desmotivadas. As escolas privadas estão fechando, os professores procuraram outras profissões, você vai ver, boa parte não voltam, professor do setor privado. No setor público, como tem estabilidade, continuam, mas não vão voltar motivados. E muitos encontraram outros ganhos de renda. Muitos professores, mesmo com o salário, não tinham que dar aula, colocaram um negócio natural. E não vão mais dedicar ao mesmo tempo à escola. Vão dedicar tempo aos seus negócios. Natural. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Então, a retomada. Eu não vejo esse pessoal nem preocupado. O segundo é como melhorar o que estava muito ruim. Antes mesmo dele chegar. E o terceiro, mais difícil ainda, é definir uma estratégia de 20 anos. Porque no caso do Brasil, não basta melhorar, é preciso saltar. E eu não vejo isso. Aliás, isso eu não vejo nem mesmo entre nós que defendemos a educação. Quando eu falo em saltar, eu não acredito. Quando eu falo que filho do pobre na mesma escola do filho do rico, mesmo que eu diga que demora 20 anos, a maioria dos meus colegas não acreditam. Falando dos colegas que trabalham com a educação. Falando os grandes quadros da educação. Não entra na cabeça do mundo. Não entra. Talvez o maior problema da educação brasileira não tenha nada a ver com os governos, teve na mente nossa do brasileiro. Duas coisas. Uma coisa é que nós não temos gana de sermos campeões de educação no mundo, de ciência e tecnologia, de prêmio Nobel. Não temos. Alguma coisa dá no Brasil que não temos. Não faz parte do nosso objeto de consumo. Por exemplo, Você acha, todo ano, Cristóvão, diga lá, continue. todo ano, todos os brasileiros olham para Zurique para ver quem vai ganhar a bola de ouro. Não conheço ninguém que olhe para Estocolmo para ver quem vai ganhar o prêmio Nobel de Física. Mesmo para ficar com inveja. Isso não faz parte dos objetos, do desejo. Segundo, porque nós tivemos 300 anos de escravidão. Isso está ainda na cabeça. A ideia de que a educação não é igual para todos. Uma pessoa pobre vai no ônibus, olha para o lado, vê um cara, ele tem inveja daquele cara. Mas se passar na frente de uma escola boa, não tem inveja do filho não estar naquela escola. Ele sente como se isso não fosse o desejo dele. É como se você ou eu passasse ao Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Eu não tenho a menor inveja da rainha. Por ter um avião. Eu não tenho nenhuma inveja de quem tem um avião. Isso não faz parte dos meus objetos de consumo. Para a população brasileira pobre, não faz parte do objeto de consumo cedo, cara. Até que hoje começa a ter vontade de ter um diploma. Mas ter diploma não é o que é educado. E nisso o Lula foi inteligente eleitoralmente. E Lula transformou a universidade numa fábrica de diplomas. Verdade. E com isso ganhou muito voto. Não dá para dar um carro, vamos dar um diploma. Hoje, muitas universidades têm aprovação automática. O aluno é aprovado independente de qualquer coisa. De medir o conhecimento. Verdade. Então, Você acha, dentro dessa sua perspectiva, Cristóvão, você acha que, por a educação não ser uma área que traz um retorno eleitoral de imediato ao político, não se investe nela como se deveria?
Ou seja, Ah, o camarada, para vestir a bandeira da educação como você conseguiu vestir, foi até candidato a presidente, tem uma longa carreira. Ele, como vereador do interior, por exemplo, aqui de Pernambuco, vestir a bandeira da educação e não ter um retorno da maioria da população daquela cidade, porque elas não têm dimensão do retorno que a educação pode dar. Então, por isso, os políticos que estão mais próximos do povo não carregam a educação como bandeira. Será que isso procede de fato? claro que procede. Até que pode ter um vereador, um deputado, porque aí ele junta um núcleo de eleitores que o elejam, mas ele não dá o grande salto, não. Para dar o grande salto numa eleição majoritária, dá para ser só a educação. Então, tem que ter tudo outras coisas. E prioridade das outras coisas. A educação não vai ser um objeto, um propósito eleitoral. Eleitoral. Não é eleitoral, não vai ser. Não faz parte da mente brasileira. Eu não sei o que foi que causou isso. Alguns dizem que, mas pode ser preconceito, que a Igreja Católica, não exigindo que as pessoas soubessem ler, porque só quem lia era o padre, terminou levando um pouco a isso. E ainda mais lia em latim, até poucos anos atrás, diferente de Lutero, que ele veio e alfabetizou a Alemanha, e que disse que para entrar no céu tem que saber ler a Bíblia. Alguns dizem que essa educação da liturgia católica atrapalhou um pouco. Nos Estados Unidos, até os escravos tinham uma certa educação. Não sei se sabia Pois disso. é, Sabe que na África do Sul, do apartheid, o negro tinha uma educação melhor do que os pobres do pois é. Brasil? Recentemente eu li aquela obra Escravidão, do Laurentino Gomes, e ele traz isso aí. Ele traz a preparação de certa parte de certos países para com os próprios escravos. E a educação está em alguns deles, como na África do Sul, embora todos aqueles acontecimentos tenham ocorrido. Né? Mas, voltando, senador, para cá, uma opinião sua sobre a questão do Ministério da Cultura, eu acho que seria também oportuno nesse momento de tanto bate-cabeça lá. O Ministério da Cultura deixou de existir, hoje é uma secretaria. Será que tem chances dele voltar? Será que tem chances da cultura, de fato, ser encarada com seriedade com esse governo que está aí? Né? Ela tão acoplada aí à educação. Como é que você está vendo esse cenário da cultura no Brasil? Com esse governo, ainda bem que não vai ter um Ministério da Cultura forte. Porque um Ministério da Cultura forte nos regimes fascistas sempre foram ministérios da propaganda ideológica. Porque eu era ministro da Cultura também. Então, simplesmente eles fracassaram como instrumento de propaganda na cultura. Mas fracassaram também no fundamental, que era apoiar a cultura do ponto de vista dos agentes pintores, artistas. Mas eu não vejo esse governo com a menor vontade de apoiar artistas. Porque há uma incompatibilidade total. Total. Eu acho que eles não vão voltar para o Ministério, nem vão dar apoio à cultura no seu sentido libertário e estético. São as duas finalidades da cultura: a liberdade e a beleza. Eu não vejo eles com essa sensibilidade e sabem que entre artistas eles nunca vão ter eleitores. Eu não vejo como esse governo vai trazer a cultura como um eixo importante. Ok. Cristóvão, a gente tem um tema polêmico também, que trata-se da questão das cotas. Sempre que é colocado em rodas aí de discussão, sempre gera polêmica. Você, sua posição sobre as cotas, A qual é? cota, a minha posição é que a cota não tem nada a ver com a educação. A cota é uma necessidade moral para quebrar o fato de que um povo mulato tem uma elite branca. E só tem um jeito de quebrar isso, é mais doutores negros, mais intelectuais, profissionais.
é trazer negros para dentro da elite. E a porta para a elite é a loteria, só dá um, ou dois, ou três por mês, ou por ano, e a universidade. Então, eu sou a favor das cotas para negros na universidade, como forma de de quebrar a branquitude da elite brasileira. A ingenomia, sim. Agora, isso nem tem a ver com a educação, tem a ver com a intervenção social, corrigir a posição, e, ao mesmo tempo, não vai beneficiar os pobres, vai beneficiar os negros de classe média, que tiveram uma boa escola, que lhes permite passar no vestibular ou no Enem. E aqui e ali uma exceção para eles, que é um pai rígido, ou um filho que conseguiu entrar numa dessas boas escolas que existem gratuitas, como as do Bradesco, por exemplo, ou as escolas técnicas, as escolas grátis e boas, as federais. E o pai ali com a mãe exigiu que os filhos estudassem, mas era um pouco. A cota não vai trazer benefício social para os pobres, vai trazer sim decência racial para a sociedade brasileira. Por isso, Ok. eu sou, mas com toda a franqueza, sem querer enganar, que vai reduzir a desigualdade social. Não, vai diminuir o racismo. E isso já é uma coisa muito importante. Então, sou favorável às cotas para mim. Eu vou aproveitar, Cristóvão, que a gente está falando de educação e cumprimentar alguns professores e militantes da educação que estão aqui conosco. Professora Vera Cabral, da Unifavip de Caruaru, professor Marcelo Rocha Bezerra, lá da FOCA de Olinda, a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Maria José, dona Maria José Sena, está aqui conosco. Nós temos aqui também o professor Helder, de Caruaru também. Nós temos outras figuras aqui. Professora Juliana Jacob, lá das Minas Gerais, está aqui com a gente. E alguns alunos, Paula, Willa, alguns amigos, muita gente boa aqui conosco, prestigiando aqui nossa live, professor. Mas vamos lá, vamos... Sim, diga lá. Porque eu estou lendo o que chega aqui embaixo. Certo. E eu falo, agora, a verdadeira cota seria 100% dos brasileiros terminando o ensino médio de qualidade, independente da renda e do endereço da família. Essa seria a cota. 100% terminando o ensino médio. E aí vamos disputar todo mundo quem entra na universidade os melhores. É o que a gente fez no futebol. Você sabe que o futebol, no começo, negro não podia jogar. Sabe disso? É verdade. Aqui em Recife tinha aquela questão do Náutico, né? Que o Náutico não deixava jogar o negro. Né? O esporte já era um movimento, né? Mais democrático. Olha aí, tá vendo? Nos anos 60, e não deixaram entrar só depois que entrou Gentil Cardoso, que era o técnico. Sim, sim. Pois bem, já pensou quantos craques do Brasil perdeu porque negros não jogavam futebol? Pois é, pois é. Por que eles conseguiram? Porque a bola é... Não teve cota para negros entrarem na seleção brasileira de no futebol. Não teve. Então, a grande defesa que eu tenho é redondear todas as escolas. Todas iguais. Olha. E aí entra o melhor. É isso. Igual para pobre, rico, branco e preto, para melhor. Agora, enquanto isso não existir, para não passarmos a vergonha de que até um dia desse não tinha um único embaixador negro no Brasil, agora tem um, a gente tem que ter cota. Mas, vamos falar, o sonho é não precisar. Sim, claro, claro. Isso, seria uma medida de urgência para o momento, máximo. E não algo ad eterno, né? Agora, vamos lutar, então, pela cota de 100% em escolas boas. E eu lamento dizer, mas eu não vejo um movimento negro lutando por isso. Eu nunca consegui atrair o movimento negro, consegui atrair para lutar pela alfabetização, pela erradicação. Nunca consegui atrair o movimento negro para apoiar, que eu tentei como ministro, o movimento pela erradicação do analfabetismo.
não se interessaram. Não se interessaram pela cota para a universidade. E eu Sim. defendo. Mas eu defendo mesmo é o analfabetismo. Todo mundo pegar um ensino médio de qualidade. Isso sim que é a grande bandeira. A cota é uma bandeira menor, provisória, enquanto não temos a verdadeira revolução educacional no Brasil. Muito bem. Professor Mas Moisés Benigno, isso é um queria erro, mandar um abraço. Diga lá. Pode falar. mas isso é uma característica do Brasil. Esse negócio de você querer cota para entrar na universidade e não querer cota na erradicação do analfabetismo. Quer ver um exemplo? Mas aí, algumas semanas, estava todo mundo reclamando porque os alunos da escola pública não tinham as mesmas condições de escolas privadas para fazer o Enem. Então, todo mundo se preocupou com essa desigualdade no Enem. Mas a desigualdade no Enem é a desigualdade entre os que terminaram o ensino médio em qualidade suficiente Pois para é. querer fazer o Enem. Já é uma E cadê, seleção, e né? cadê a Já é um recorte. cadê a desigualdade desses com os que não terminaram o ensino médio? Exato, exato. Os Quero jovens de só Toritama, por exemplo, aqueles do caso. então, essa que é a grande desigualdade. Eu acho lamentável a desigualdade na hora de disputar o Enem, mas eu não esqueço a desigualdade maior, que não é entre os que disputam o Enem, é entre os que disputam o Enem e os outros, que foram jogados para fora da escola ao longo do Pois tempo. é, pois é. Pois é. Essa preocupação não entra na cabeça brasileira. É interessante, né? E Agora, triste. professor, essa pandemia também está fazendo a gente refletir muito no que tange ao futuro da educação. A gente foi forçado, por exemplo, eu como professor de universidade particular, nós fomos forçados, estamos aprendendo, nos aperfeiçoando com o ensino online, com o ensino remoto, melhor dizendo, e com as plataformas EAD. Você acha que a gente tende a deixar o ensino presencial em algum momento, né? Vai se implantar de vez esse ensino de modalidade remota, já vista toda a tecnologia e toda a questão de redes sociais e de internet, ou é impossível deixar o ensino presencial? Olha, nós já passamos por isso quando inventaram o cinema. Antes do cinema só havia teatro. A arte dramática, desde os gregos, era no teatro. Aí veio o cinema. Não sei se você sabe, mas no começo houve muita resistência ao cinema. O pessoal do teatro dizia que cinema não era arte. Cinema era uma brincadeira. Que não se podia fazer um filme que substituísse uma peça de teatro. Demorou a pegar. Mas quem é que ia de você só poder ver o Carlito no teatro? Como? Não, ele podia ir para o mundo inteiro com o cinema. Isso está acontecendo agora com a educação. Porque você é professor na universidade, não pode ser em todas. Por que então pegam os melhores professores e eles ensinam para todo mundo? E não só para aquele tiquinho de alunos que ele tem lá. Então, não tem como parar o ensino à distância. E seria injusto parar o ensino à distância. Injusto. Claro. Você daria os bons professores para aquele pequeno de aluno. Agora, o que precisa entender com o cinema é que o cinema não filmou a peça de teatro e botou na tela. Ah, exato. O cinema inventou uma nova linguagem. Por isso, a gente tem que aposentar a palavra aula. Tem que inventar outra palavra. A aula do futuro tem que ser com efeitos especiais. Tem que ser algo que o professor esteja por trás, às vezes até apareça, às vezes não apareça, mas em que o aluno aprenda pelo cativar o olhar da criança e pela maneira de transmitir. Uma aula de história, só você falando, aí você dá uma aula sobre Getúlio Vargas. Hoje você pode botar o Getúlio na sala de aula. Exato. Você pode mostrar ao aluno o que aconteceu. Então, não tem sentido mais a sala de aula no sentido restrito que nós usamos. A sala de aula é o tamanho do mundo.
E nem tem razão para dizer que não pode levar os defeitos especiais para dentro da aula, que não vai ser mais sala de aula. Eu já defendi isso há 20 anos ou mais. E eu sempre defendi, naquela época, que o professor ele vai ser três. Três pessoas que vão dar uma aula. Eu preciso inventar uma palavra para o que sabe da disciplina, por exemplo, história, o que sabe ter acesso aos Googles da vida e todas essas datas que estão por aí espalhadas, e trazer para ajudar a isso, e um terceiro que põe na rede. Não tem como pedir ao professor, historiador, que saiba fazer essas duas coisas. Pode ser até que ele saiba, mas não dá para obrigá-lo a fazer. Então ele tem que ter uma assessoria. Só que esse é um por sala. Esse aqui pode ser um por escola. Esse aqui pode ser um até para cada 5, 10 escolas. Mas a aula do futuro vai ser dada por 3 pessoas. Talvez nenhum dos 3 apareça, não. É um caminho sem volta, um caminho de avanço, professor. Mas eu vejo colegas, professores, tristes, porque dizem que não vai dar mais para sobreviver como só como professor, que seria uma profissão auxiliar. Você acha isso? Isso os artistas de teatro também diziam. E foram para o cinema. E tem mais. Recentemente houve outra revolução. Você não precisa mais ir ao cinema, você vê na sua casa. Diziam que ia acabar com a televisão, ia acabar com o filme. Ao contrário, aumentou. Agora, ele vai ter que se adaptar. Exato. Passar pela transformação, né? Porque vai precisar de mais professores, que agora não vai ser para 20, 30, 50, vai ser para milhões e milhões. Então vai precisar de mais. Uma aula dessa que eu estou dizendo, vai precisar de mais de um professor para dar essa aula, para fazer aula. Agora, depois disso aí, vai durar algum tempo. Mas não dura para sempre. Está sempre melhorando. Não faltou emprego para artistas depois que inventaram o cinema. Pois é. Então, Muito boa comparação. Teatro e cinema com essa realidade que a gente está vivendo. Agora, muitos artistas ficaram de fora. Verdade. Como também, sabe onde houve uma depuração muito grande? Quando inventaram o cinema falado. Muitos artistas não tinham voz para fazer o cinema falado. Eram ótimos artistas. O próprio Carlitos saiu. Sim. Depois do cinema falado. Ele era um gênio na mímica. Mas não conseguiu se adaptar muito ao cinema falado. Então, nós, professores, vamos sofrer uma grande depuração. Exato. Não vai haver diminuição no número. Vai nos forçar, na verdade, a aprender a se adaptar, né? Tem que adaptar. E vai aumentar o número de alunos muito. Porque todo mundo vai ser aluno. Sim, sim. O acesso vai ficar mais fácil. Né? Eu não sei como as universidades privadas vão sobreviver quando você puder ter uma aula sem ir lá. Pois é. Vai vender? Pode ser. Tem que vender a aula. E assim, como a gente paga para entrar em alguns circuitos, vai cobrar um pouquinho. E você vai ter aula. E como é que o Estado vai regulamentar isso para saber se ele aprendeu? Pois é, juridicamente, como é que vai ser encarado, né? Vai dar um atestado de médico a quem fez um curso só à distância. A gente vai ter que descobrir como. Mas não dá para dizer que o curso à distância é pior do que o presencial. De maneira alguma. Pode ser muito pior. É verdade. Ele é pior do que é hoje. Está cortando. Se vier, vai melhorar. Está me ouvindo bem? Eu lhe ouço bem. Agora melhorou. Olha, senador, a gente está caminhando aí para o fim, acho que a gente tem cerca de 5 minutos. Eu queria ler aqui uma mensagem de uma pessoa que, quando soube que você vinha para cá, fez questão de me mandar, ela já esteve aqui conosco, em live também, aqui no Papo em Casa, e ela fez questão de que eu mandasse aqui para você uma mensagem. Diga ao Cristóvão que ele está para sempre no meu coração. Aliás, no coração de todos que lutam muito para que nossas crianças
sejam guiadas pelos livros e não pelo tráfico e outras malditas formas de exploração e opressão. Ele é um verdadeiro guerreiro da educação, um gigante pelo futuro. Senadora Heloísa Helena esteve aqui conosco. Então, deixa eu citar uma coisa da Heloísa Helena. Olha aí. Acho até que está no livro. Um dia, a Heloísa Helena, no Senado, fez um discurso e disse a seguinte frase: se o Brasil adotar todas as suas crianças de hoje, daqui a 20 anos, essas crianças adotarão o Brasil. Isso está no seu livro, Por que Falhamos. Eu acho que essa frase da Heloísa Helena me cativou bastante. Essa é uma grande figura da história brasileira. Eu queria agradecer a você, senador, por todo... A gente hoje teve uma aula aqui de futuro, de educação, né, e de política também. Eu acho que a gente vive um momento de polarização que está, por vezes, ofuscando muitas ideias que precisam estar em pauta. Eu acho que existe, de um lado, um monopólio de um discurso da esquerda, porque a verdadeira esquerda, a esquerda progressista, que é aquela esquerda da Constituição de 88, por vezes não concorda com o que o Lula e o PT colocam como discurso da esquerda, né? E talvez esse seja um dos combustíveis da polarização. E, de outro lado, nós temos uma direita que também acho que está reduzida ao conservadorismo, porque existe aquela direita propositiva, a direita do bom debate. Né? Então, ouvir você, ler suas obras, ter a oportunidade de tê-lo aqui, é um privilégio nosso e uma dose de lucidez no momento preciso, no momento de tanta dificuldade política em que a gente está precisando enxergar melhor o nosso futuro. Eu queria lhe agradecer e a gente vai ter aí cerca de 3 minutos ainda para se despedir. Primeiro, agradecer muito esse debate, que é assim que a gente consegue pensar. Segundo, pegar o último gancho seu, quando você falou em direita e esquerda. Tem gente que diz que não existe direita e esquerda, mas eu não quero ser com esse nome. Mas para mim existe democratas e não democratas. Eu posso chamar democrata de esquerda, posso chamar não democrata de direita. Aí toda categorização é um pouco arbitrária. Entre os democratas, tem os progressistas e os conservadores. Então, eu posso chamar de esquerda os democratas progressistas. E entre os democratas progressistas, tem os responsáveis e os irresponsáveis. Por exemplo, eu estou defendendo a educação. Os que dizem vamos gastar mais do que eu para poder fazer a educação. Tem responsável, vou tropeçar na terra. Ou então o que diz, a gente precisa dar emprego na agricultura, então vamos destruir a Amazônia para dar emprego. Então, eu defendo que o que a gente precisa são de democratas, progressistas e responsáveis. E foi para isso que eu dediquei o livro. Aos jovens políticos brasileiros que são democratas, responsáveis e progressistas. E estão surgindo alguns. Pernambuco mesmo tem, Ceará tem, por aí tem, São Paulo tem. A gente precisa começar, Espírito Santo tem, precisa começar a juntar esses progressistas, democratas, responsáveis. É daí que vai sair a resposta que a gente precisa. Verdade, senador. Muito obrigado. Boa tarde para você e a gente se encontra. Obrigado a você. Grande abraço. Tudo de bom. Felicidades. Um abraço. Obrigado, pessoal. Todo mundo. Obrigado, gente. Valeu.